Meu nome é Leandro, eu sou professor de máquinas e equipamentos metalúrgicos e eu vou dar uma aula aqui sobre o forno panela, tá bom? Então vamos adiante na nossa aula. Então, vamos para a parte introdutória, né? O que o forno panela faz? O forno panela faz o refino dos aços, né? Então vamos aqui só para uma parte teórica. O refino significa eliminação de impurezas, no caso da fabricação dos aços, né? As impurezas principais que a gente está tentando eliminar é o oxigênio contido no aço, o enxofre, o nitrogênio, o hidrogênio e o fósforo, tá? O oxigênio, o enxofre, o fósforo e o nitrogênio, eles formam compostos denominados inclusões, óxidos, sulfetos e nitretos dentro do aço. Então, ali dentro do aço a gente vai formar uma particulinha de um precipitado com que a gente tem o nome de inclusão, tá? Que na maior parte dos casos elas são prejudiciais para as propriedades mecânicas e ou características desejadas no aço, causando diminuição da plasticidade, diminuição da tenacidade, formação de trincas e formação de defeitos superficiais, tá? Então a ideia do refino dos aços é tirar essas impurezas para que essas impurezas não acabem diminuindo as propriedades ou piorando as propriedades do aço, tá? Então a ideia aqui é um forno que ele vem logo depois, na sequência do conversor que a gente viu na aula passada, tá? E ele tem essas funções aqui de remover essas impurezas para promover ou melhor, evitar que essas coisas aqui aconteçam, tá? Que são coisas bem negativas e que podem fazer que o nosso produto acabe perdendo valor, eventualmente até seja descartado, tá? Então, chama-se de refino secundário, que é aquele que é realizado fora do equipamento de fabricação do aço bruto, tá? Que é o conversor a oxigênio que a gente estudou ali, tá? E também tem o forno elétrico a arco, mas esse aí a gente estuda em outras disciplinas ali, tá? E aí eu vou falar para vocês aqui que a gente vai focar principalmente no equipamento, tá? Eu não vou dar tanta atenção para o processo de refino, vou explicar como que o equipamento funciona, vou falar um pouquinho do processo de refino, mas longe de querer dar uma aula de siderurgia, até porque vocês ainda têm que ver algumas coisas para chegar em siderurgia, que é lá no fim do curso, tá bom? Então eu queria que vocês só ficassem cientes aí dessa parte aí da importância desse processo e por que a gente está estudando esse reator, tá bom? Então vamos adiante aí que eu vou seguir falando do reator. Bom, então vamos continuar aqui. Aqui tem um desenho do equipamento, tá? E eu vou falar um pouquinho, depois eu mostro o equipamento, tá bom? Após o processamento do aço, no equipamento de fabricação do aço bruto, que é o conversor lá que a gente viu, também tem o forno elétrico a arco, mas ele não vai ser estudado nessa disciplina porque ele acaba não estando na ementa. Invariavelmente o aço líquido é transferido para um recipiente denominado panela. Então essa figura aqui que a gente tem é a panela, tá? Que não cumpre apenas o papel de transporte do aço líquido. Então, a panela não serve só para transportar, mas ela também é o reator metalúrgico nas operações de refino secundário. Tá? Desse modo, o refino secundário do aço líquido muitas vezes é também chamado de metalurgia da panela. Então, a gente pode chamar esse processo aqui de ajuste da composição do aço, logo depois da produção de aço, a gente pode chamar tanto de refino secundário quanto metalurgia da panela. Tá? Além das operações de refino secundário, outras operações também podem ser realizadas na panela, com eficiência maior que nos equipamentos de fusão. Tá? Então, tem outras operações além do refino secundário, que é o acerto da composição química do aço. Tá? Então, não só refinar, mas também colocar os elementos de liga ali necessários, tá? Descarburação ou remoção do carbono, então eu posso remover adicionalmente mais carbono, e a alteração da morfologia das inclusões remanescentes. Isso a gente vai ver lá na frente o que é alterar a morfologia de inclusões, tá bom? Então aqui a gente tem um diagrama de como que é o forno panela, tá? Então aqui a gente tem a panela, ele tem 3 eletrodos aqui, tá? Para arco elétrico, né? Aqui tem os silos de ligas, onde a gente adiciona as ligas, né? E aqui tem o arco de aquecimento submerso, então eventualmente o arco entra no interior da carga, e aí depois tem o arco elétrico, né? Você já deve ter visto isso em outras disciplinas. Aí tem o aço, tá? O aço ele fica no fundo, né? Mais denso, acaba ficando no fundo. Aqui tem o plug poroso por onde o argônio é injetado, tá? No caso dos equipamentos onde a agitação é feita pela injeção de gás, tá?
E aqui nós temos a válvula gaveta. Vocês vão ver que além da válvula gaveta existe um outro tipo de válvula possível, tá? Mas a válvula gaveta é mais comum e é o que a gente vai mostrar ali para vocês, tá? E aí tem o carro da panela, que é o que leva a panela, né, para lá e para cá, para a etapa de onde vai receber o aço e para a etapa onde ela vai descarregar também, tá? E aí nós temos aqui a panela, tá? E a escória básica redutora, que depois a gente vai falar um pouquinho mais da escória, né? E aqui a porta de observação, por onde se observa o que está acontecendo dentro do forno, e a abóboda resfriada à água, tá? Como se fosse a tampa da panela, tá bom? Então, é basicamente essas as partes do nossa panela, tá? E eu vou falar um pouco mais adiante mais detalhadamente sobre o processo, cada uma dessas partes as mais importantes, tá bom? Vamos adiante, então. Então, vamos lá, a panela, tá? Vou falar um pouquinho da panela, vou falar bastante dados da panela nos próximos slides e a gente vai entender mais ou menos como que funciona o equipamento, tá? A panela ela é fabricada em aço, tá? Então, o revestimento, a parte de fora dela é em aço, e internamente ela é revestida de refratário. Então, ela é uma panela de aço e dentro dela, na parede dela, tem refratários fixados ali, tá? Que lhe permite suportar altas temperaturas do aço líquido, de 1550 a 1650, na maior parte das vezes maior, tá? A temperatura habitual é entre 1550 e 1650, tá? Usualmente, os revestimentos refratários da panela é composto de tijolos de concreto de alumina, magnésia e magnésia impregnada com carbono, ou ainda dolomita, tá? Que é um óxido misto de magnésio e cálcio, tá? Esses óxidos são chamados de óxidos estáveis. Então, a ideia aqui do refratário é não deixar que o calor passe para o aço da panela, tá? Porque ele seria capaz de fundir esse aço aqui. Então, a ideia do refratário é não deixar que o aço entre em contato com o aço líquido, entre em contato com o aço da panela, tá? E também de isolar, tá? Porque normalmente tem operadores aqui nas vizinhanças do forno, e se eles chegarem muito perto e estiver muito quente, não vai ser muito saudável, né? Então, tem essa função dos refratários, tá bom? Então, vamos adiante. Eu vou falar um pouquinho aqui da agitação do aço na panela, né? Então, o aço líquido em repouso dentro da panela torna qualquer operação de refino impossível, tá? Visto que a velocidade de todos os processos de refino é reduzida. Caso não haja agitação suficiente no banho metálico, homogeneizado o aço, tanto do ponto de vista térmico quanto do ponto de vista químico. Então, por que eu agito, tá? Quando eu adiciono um elemento de liga, eu preciso que esse elemento de liga se distribua por todo o aço, tá? Quando eu tenho um aquecimento ou um resfriamento, eu preciso que isso se distribua por todo o aço. Então, se eu não agitar o aço, eu não vou ter essa dissolução completa do elemento de liga, não vou ter uniformidade da temperatura, tá? Então, do ponto de vista de processo, se eu não tiver agitação, não tem como eu fazer o aço, tá? Então, eu tenho dois métodos principais de agitação, tá? O primeiro é um borbulhamento de argônio, tá? De um gás inerte como argônio. Em casos mais raros ainda se utiliza nitrogênio, tá? Através de um plug poroso instalado no fundo da panela. Eu vou mostrar isso mais tarde, tá? Ou a criação de um campo magnético induzido por bobinas localizado fora da panela. Então, tem um campo magnético fora da panela que faz com que o aço se movimente dentro da panela, trazendo resultados similares aos conseguidos com borbulhamento de gás inerte. Então, eu tenho ou uma agitação direta, que eu tenho gás sendo borbulhado no interior do reator, ou então uma agitação indireta, que eu tenho um campo magnético gerando agitação no interior do forno, tá? A agitação pode ser forte nos casos em que é necessário grande contato do aço com a escória ou exposição do aço ao vácuo, tá? Então, quando eu preciso de fazer com que a escória entre em contato com o aço, eu posso agitar fortemente, ou então quando eu preciso que o aço seja submetido ao vácuo, eu também posso agitar fortemente, tá? Também a agitação suave pode ser necessária com o objetivo de auxiliar a flotação das inclusões,
para que essas sejam absorvidas pela escória, aumentando a limpeza do aço. Então eu também posso deixar a agitação mais tranquila, para que as inclusões, que normalmente são óxidos menos densos, vão para cima do aço ali, chegando até a escória, tá? Então eu posso operar, eu tenho versatilidade na operação, eu consigo coordenar a velocidade de agitação, tá bom? Então vamos adiante. Aqui eu tenho os dois métodos, tá? Um método aqui, ó, tá borbulhando ar e a agitação está acontecendo através das bolhas de ar que estão no interior interior do reator, tá? E aí tem outro método que eu utilizo a energia magnética, aliás, o campo magnético, que faz com que haja movimentação do ferro que compõe o aço, né? Na realidade dos metais que compõem o aço, para que eles fiquem sempre em movimento, promovendo a agitação, tá? Então aqui é só um diagrama para mostrar para vocês. Bom, pessoal, e aqui a gente tem um diagrama, tá? De uma panela operando com agitação via injeção de gás, tá? Então aqui, ó, a gente tem uma distribuição de gases, e esses gases aqui vão fazer com que a panela seja agitada, tá? Com que haja agitação do líquido, tá? É como se a gente soprasse, aquela coisa de colocar uma Coca-Cola ali, colocar um canudo dentro e soprar no fundo, tá? A diferença é que é como se a gente enfiasse o canudo por dentro do copo e por baixo, mas o ar acaba entrando pelo fundo do copo e agitando tudo, tá? E aí aqui é um diagrama de como é o clube poroso, tá? Uma peça de aço aqui com uma peça cerâmica na ponta bem porosa, por onde as bolhas vão se formar, tá? Por onde o gás vai ser injetado, as bolhas vão se formar, tá bom? Então esse é o nosso diagrama da agitação ali, no caso da agitação, quando a gente tem injeção de gás, tá bom? E aqui o dispositivo de saída do aço da panela, tá? A válvula gaveta, tá? O aço normalmente ele é introduzido na panela pela parte superior, né? Então pela entrada da panela na parte superior, na operação chamada de vazamento, tá? O vazamento consiste na inclinação do equipamento de fabricação do aço bruto, lá do nosso, ou do forno elétrico a arco, ou do nosso conversor, tá? E esse aço passa por uma abertura nesses reatores direto para a panela, para a boca da panela, tá? A saída do aço da panela, o equipamento da panela para o equipamento seguinte, normalmente é uma máquina de lingotamento contínuo ou mesmo lingotes. Então o aço sai da panela, ele vai para uma máquina de lingotamento contínuo ou de lingotamento convencional, tá? Tradicionalmente, hoje em dia, mais para lingotamento contínuo do que convencional. Existem poucas plantas que ainda fazem lingotamento via lingotamento convencional. E aí o aço sai para uma abertura na parte inferior, normalmente fechada por placas deslizantes, que é aberta somente no movimento de saída do ácido líquido. Tal abertura se denomina válvula gaveta. Então a gente tem aqui, ó, o espaço onde vai sair o ácido líquido, tá? E a válvula gaveta é o que? É uma outra chapa, também perfurada aqui, ó, que ela fica desencontrada quando ela está fechada. Quando quer abrir, o que acontece? Esse furo aqui vai encontrar o outro furo e vai passar. Então são duas chapas, tá? Aí o furo, quando o furo coincide, acontece o vazamento, o metal consegue passar por toda ela. Quando o furo está desencontrado, não acontece o vazamento. Como aqui, ó, que o furo está desencontrado. Se eu puxar essa chapa perfurada para cá, os dois furos vão ficar no mesmo local e aí eu vou ter o vazamento do aço, tá bom? Então é basicamente assim que se faz a drenagem do aço de dentro da panela, tá? Agora em relação à escória, tá? A escória é uma fase normalmente líquida, ela é composta principalmente por óxidos que sobrenadam no aço líquido devido à diferença de densidade das duas fases, tá? Então você já deve ter visto lá, desde metalurgia geral, vocês sabem o que é uma escória, né? Então a escória é uma fase de óxidos, necessariamente ela deveria ser líquida, tá? Para que haja ali, retenha as impurezas do aço, tá? A formação da escória no processo de fusão é resultado da oxidação do aço e de seus elementos de liga. Oxidação é esta causada pelo contato do oxigênio injetado ou presente no ar, tá? Então os meus metais de dentro do banho metálico, eles podem ser oxidados, tá? E aí formar esses óxidos, eles são menos densos, eles acabam se depositando nessa camada chamada de escória, tá?
E aí o ideal é que a gente faça uma configuração da escória de uma forma que a gente retenha os metais que nos interessam dentro da escória, né? Então, neste caso, obtém-se uma escória de elevada quantidade de óxidos não estáveis, tá? Sílica, rustita, manganosita e a Cr3O4, aqui que eu não me lembro o nome dele, o nome técnico dele, tá? O CaO é adicionado no processo de fusão para a geração de uma escória primária de proteção do aço líquido para permitir a desfosforação. Então, eu adiciono o CaO para que ocorra a formação da escória primária que vai desfosforar o aço, tá? Esse CO normalmente também faz parte da escória encontrada no processo de fusão, tá? Como a escória gerada no processo de fusão não é desejável, essa deve ser removida na panela após o vazamento ou dispositivos devem ser instalados para o equipamento de fabricação do aço bruto para evitar a passagem para a panela. Então, o que acontece? A escória ela tem que ser removida, se ela vem lá do processo anterior, ela deve ser removida, ou então alguma coisa deve ser colocada lá no equipamento anterior para que não haja essa escória de CaO no início do processo, tá? Então, ele é adicionado controladamente e no processo, mas então eu não quero carregar a escória lá do processo anterior, do processo do conversor LD, tá bom? Então, é basicamente isso que eu tenho a falar sobre a escória.